Olá, meu nome é Carolina Pereira Ribeiro, curso Pedagogia, terceiro semestre, na Universidade São Judas Guarulhos. Hoje eu vou apresentar um projeto de estágio, sequência didática sob a orientação da professora Cíntia. A minha sequência didática se destina ao EJA. Ela será dividida em 3 aulas, sendo interdisciplinar, passeando pelo português e a matemática. E o tema da minha aula é EJA em ação, mão na massa. Nessa primeira aula, a metodologia ativa que será empregada é a sala de aula invertida. Não haverá separação da turma, já que o intuito é o trabalho em equipe. Vou apresentar aos alunos o poema Oração do Milho, da Cora Coralina, onde eles deverão ler e compreender o mesmo. Após esse momento, eles vão circular neste poema palavras que sejam conhecidas no seu cotidiano, fazendo assim uma ligação com o que eles estão aprendendo com a sua vida fora da escola. Então, aqueles elementos vão estar presentes no seu dia a dia e eles vão circular, tudo bonitinho. E depois eles vão discutir na sala de aula mesmo quais são as palavras que eles já conheciam, quais são as palavras que fazem parte do seu dia a dia. Após esse momento, no fim da aula já, eles terão uma atividade para casa, onde eles deverão realizar uma pesquisa para trazer na próxima aula. E eles vão compartilhar com a sala algumas receitas de pratos que levam o milho no seu preparo. E também onde surgiram essas receitas, como que era feito antigamente, se continua da mesma forma. Então, esse é o intuito com a primeira aula. Bom, para essa segunda aula, a metodologia ativa a ser empregada será a sala de aula invertida e mão na massa. Ainda não haverá separação da turma, porque o intuito é realmente o trabalho em equipe. Como dito na última aula, os alunos nessa segunda aula terão que trazer receitas que eles pesquisaram em casa e vão compartilhar com a sala. Vão compartilhar quais foram as receitas que mais chamou a sua atenção, quais são as curiosidades sobre ela, onde surgiu, como que era feito, se o preparo delas teve alguma mudança nesse período, desde quando ela foi criada até os dias atuais. Então, eles vão compartilhar com a sala quais são as curiosidades sobre elas. Após esse momento, eu vou propor para a sala a criar um caderno de receitas. Então, eu vou entregar para cada aluno caderno de brochura pequeno, canetas coloridas, e vou pedir para que eles usem a criatividade deles. Com as receitas em mãos, eles vão eleger 4 delas para transcrever para o caderno. Como um padrão, todos os cadernos vão iniciar com o poema Oração do Milho, já que esse trabalho está feito em volta desse poema. Eles vão transcrever a Oração do Milho para o caderno de receitas e depois as 4 receitas que eles elegeram como as mais fáceis, assim, para que a gente possa reproduzir no terceiro período. Bom, eu criei um caderno de receitas como modelo. Foi feito com o auxílio do aplicativo Canva. Então, aqui nós temos a capa do nosso caderno de receitas. E já na primeira página, nós temos a Oração do Milho, da Cora Coralina. E esse poema vai servir como uma fixação. Vou pedir para que os alunos transcrevam para que fique como uma fixação e eles entendam que todo esse trabalho está sendo feito a partir deste poema. Então, eu selecionei algumas receitas, que é o bolo de milho. Então, aqui nesse momento, com os ingredientes, como fazer, a quantidade, tudo bonitinho, já tem essa questão da interdisciplina, né? Já
entra quantidades lá em matemática, tudo bonitinho, o que eles vão precisar para fazer. Então, tem toda uma sequência e eles precisam seguir essa sequência para que no final dê tudo certo. Coloquei também o curau, então aqui está também todo detalhado o que precisa de ingredientes para realizar essa receita. Também tem como fazer, o passo a passo vai estar tudo explicadinho na receita que os alunos irão trazer para a sala de aula. Coloquei também o sorvete de milho, assim como as outras duas receitas, também está tudo explicadinho, quais são os ingredientes, como fazer, qual a sequência que se dá para isso. Coloquei também o suco de milho e também aqui vai ter todos os ingredientes para que eles possam seguir certinho. Por fim, chegamos na última aula. E nessa última aula, a metodologia ativa que eu vou utilizar é a mão na massa. Antes de tudo, vou pedir autorização na escola para que a gente possa utilizar o espaço da cozinha para poder reproduzir os aparelhos também, liquidificador, forno, para que deixe isso bem dinâmico, para que os alunos possam, de fato, colocar a mão na massa e também servir como um exercício de fixação. Nessa terceira aula, a metodologia ativa a ser empregada é a mão na massa. Aqui, os alunos poderão reproduzir uma das receitas selecionadas por eles na aula anterior. Os ingredientes que serão passados previamente para o professor serão disponibilizados para a reprodução da receita. Tendo em vista que essa atividade é para fixação do conteúdo que já foi abordado em sala de aula, os alunos deverão, em equipe, separar as quantidades dos ingredientes corretamente para reproduzir essa receita. Então, para esse exemplo, eu vou citar a receita do bolo de milho e o seu passo a passo. Os ingredientes que os alunos terão disponíveis, eles terão que separar na seguinte medida: uma lata de milho verde, 3 ovos, uma lata de flocão de milho, um pacote de queijo ralado tipo parmesão. Vão usar uma lata como medida, a lata do milho, de açúcar, uma lata de leite, uma colher de fermento e meia lata de óleo. Após esse momento, eles vão seguir como fazer. Quais são os ingredientes que vêm primeiro e quais são os ingredientes que vão vir depois. Com o auxílio do liquidificador, eles vão bater durante 2 minutos o açúcar, os ovos, o milho verde, o fubá, o leite, o óleo e o queijo ralado. Em seguida, eles vão adicionar o fermento em pó. Após tudo isso, eles vão colocar em uma assadeira e vão assar por 40 minutos em forno médio. Com a receita pronta, os alunos poderão comer o que produziram. E também vou propor que eles compartilhem com a sala como foi essa experiência para cada um. O que mais chamou a atenção, o que mais gostaram dos métodos que foi utilizado, o que impactou eles nessa atividade que foi feita. Já a avaliação será feita sobre a interação deles dentro dessa atividade, o interesse que eles desenvolveram ao longo dessa atividade. Porque, como sabemos, o EJA ele carrega diversas dificuldades. Tem a questão da diversidade cultural, a diferença de idade entre os alunos, a superação do analfabetismo digital, o cansaço após o trabalho, ou até mesmo na rotina doméstica. O tempo que eles estiveram longe da escola também conta muito. A falta de hábito de estudo e também a falta de tempo, né,
a incompreensão dos conteúdos. Tudo isso acarreta para que seja uma grande dificuldade que eles carregam nesse processo de aprendizado. Então, essa atividade, ela tem como objetivo o aprender, mas o aprender que é carregado de leveza, de elementos que são presentes no cotidiano deles também, que conversem com cada um e que não fique só em matérias que estão super longe da realidade vivida por cada um. É a busca também pelo despertar da autonomia, de produzir em cada aluno a prática de pesquisar, de saber a origem, ser mais envolvido com a internet, aprender a utilizar essa ferramenta para o conhecimento, para que eles possam conhecer novos detalhes, novas origens, principalmente também despertar nos alunos a explorar a visão de mundo deles, tudo que está em volta, tudo que eles podem aprender com esses elementos e aproveitar essa oportunidade que eles têm no EJA de concluir os estudos de uma forma dinâmica, de uma forma que eles vão transitar nessa interdisciplinaridade de português e matemática, de ler e compreender o texto, mas também entender sobre medidas, sobre quantidades e trazer toda essa autonomia de uma forma mais leve. Então, esse é o propósito dessa sequência didática. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Muito obrigada.